Salve, salve estudante, professor Joãozinho na área. Agora eu trago o tema maravilhoso de gases ideais, mais especificamente para você saber como que um gás real pode, por aproximação, se comportar como um gás ideal. Olha que interessante que já foi explorado por algumas questões de vestibular. Para a gente iniciar a nossa conversa, trago aqui, como sempre, conceitos básicos com relação ao tópico. Então, conceitos básicos para o modelo de um gás ideal ou também chamado de um gás perfeito. A gente vai fazer algumas considerações. No item A, a gente tem que as moléculas, as partículas, têm dimensões desprezíveis quando comparadas aos espaços vazios entre elas. Veja que o tamanho de cada partículazinha aqui que eu desenhei, tentei representar em vermelho, tem um tamanho muito pequenininho, desprezível comparado aos espaços entre elas, por exemplo, ou até mesmo com o tamanho dessa caixa, desse recipiente ao qual o gás está dentro. No item B, a gente traz a ideia de que as moléculas, as partículas, não exercem forças, no caso intermoleculares, umas sobre as outras, exceto quando elas colidirem. E essa colisão ela vai ser entre elas mesmo, molécula a molécula, ou com a molécula e a parede do recipiente. E pelo fato do item B existir, é porque vai justificar o item A. Já que no item A o tamanho delas é desprezível, elas vão estar com um tamanho suficientemente pequeno para que não tenha como elas interagirem entre elas. E também quando a gente fala de forças intermoleculares sendo desprezíveis, é porque a energia potencial vai ser zero. Ou seja, a gente não vai analisar aqui energia potencial para o modelo de um gás ideal, porque quem está responsável pela energia potencial é exatamente as forças intermoleculares, as forças entre elas, que guarda ali para si uma certa energia potencial, a ligação, a energia relacionadas às ligações entre elas. E no item C, nós temos a ideia de que as colisões vão ser tratadas como perfeitamente elásticas. E eu lembro aqui a vocês, lá da mecânica, que a gente analisa quando temos colisões perfeitamente elásticas, duas informações, que a quantidade de movimento ela é conservada e também que a energia cinética é conservada. Com essas informações ditas, quero que você perceba que a gente pode juntar todas as informações e dizer apenas uma, que é a densidade desse gás ideal ser baixa. Por que a gente pode dizer isso? Porque se as moléculas estão muito espaçadas entre si e seus tamanhos são desprezíveis quando comparado aos espaços entre elas, a gente pode dizer que tem pouca massa para muito volume. Então, se eu posso dizer que eu tenho pouca massa para muito volume, é porque a minha densidade ela é baixa, já que eu tenho pouca massa para esse volume que vai ser fixo no caso, mas é muito grande com relação à quantidade de moléculas e partículas existentes. Dito isso, vamos analisar mais especificamente essa densidade de um gás ideal. Por se tratar de um gás ideal, a gente pode se valer da relação ou da equação de estado de um gás ideal, que é a equação de Clapeyron, PV igual a nRT. E lembrando também que o número de mols ele é dado pela razão da massa sobre a massa molar, e juntando essas duas informações, vamos ter que PV igual a mRT dividido por Mzão. Mzão é a massa molar, toma cuidado. E aí podemos passar esse V para cá dividindo, e vamos lembrar que a razão de massa sobre volume nos fornece o valor da densidade. Densidade do gás é massa sobre volume, ou seja, a pressão ela é ρ, densidade, vezes o R é a constante universal dos gases ideais, e T é a temperatura que o gás se encontra, dividido pela sua massa molar. Isolando a variável densidade, nós temos que a densidade vai ser Pmzão dividido por Rtzão. E com essa equação, nós podemos responder a pergunta de como que um gás real pode se aproximar de um gás ideal. Veja que, se a gente analisar essa equação que acabamos de lembrar, a gente pode mexer ali em algumas variáveis. Massa molar não tem como mexer, porque a massa molar é a massa do gás. Como é que eu vou mexer nela? R é constante por si só, sobrando apenas a pressão P e a temperatura T, onde que a gente pode mexer para que a densidade ali sofra uma variação também. E lembrando dos conceitos básicos, que em suma a gente pode dizer que um gás com baixa densidade, ele se aproxima de um comportamento de gás ideal, nós estamos então procurando a resposta de baixa densidade. Como que eu posso baixar essa densidade do gás? Então, nós temos duas opções. Nós podemos diminuir a pressão, mantendo todo o resto constante. Se eu diminuo a pressão, eu diminuo a densidade. Ou então, nós podemos aumentar a temperatura desse gás, deixando todo o resto constante. Se eu aumento a temperatura, eu diminuo a densidade. Então, sobre essas duas condições, nós vamos ter uma aproximação de um gás real para um gás ideal.
Veja que se o gás real for submetido, então, a baixas pressões, ele vai se aproximar de um gás ideal. Ou então, se ele for submetido a altas temperaturas. Vamos ver se faz sentido isso, gente. Olha só, baixas pressões. Com baixas pressões, nós vamos ter ali poucas interações entre elas, o que justifica o item B. As moléculas, partículas não exercem forças intermoleculares umas sobre as outras. E se elas não exercem essas forças, essas interações, isso tem total acordo com a ideia de baixas pressões. Ou também, se a gente analisar por altas temperaturas, a gente pode analisar no grau de agitação da molécula, já que o grau de agitação da molécula mede o valor da temperatura. Então, se elas estão a altas temperaturas, altas vibrações, alta agitação molecular, o que faz com que elas fiquem mais espaçadas entre si, aumentando então esse espaçamento aqui do, entre aspas, vazio entre elas, tornando o seu tamanho mais desprezível ainda, tornando as suas dimensões mais desprezível ainda. Então, quando um gás real é submetido a baixas pressões ou um aumento de temperatura, ele tem por consequência a diminuição da sua densidade, o que faz com que ele se aproxime de um gás ideal. Espero que você tenha gostado. Vou ficando por aqui. Valeu, valeu. Fui!